Estávamos todos sentados em volta de uma fogueira, quase apagada no escuro. Acho que algum lugar perto da baía de Jervis. Estávamos indo visitar nossos avós em Sydney. O vovô era um cara bem legal e divertido. Ele tinha muita saúde e odiava que chamássemos ele de velho. Eu gostava muito dele e mal podia ver a hora de chegar lá e encontrá-lo. O meu primo mais velho, Jack, de 15 anos, decidiu que todos nós tínhamos que contar a história mais assustadora que conhecíamos, ou até mesmo que já passamos por ela, ou ele ficaria com o resto de saco de marshmallows só pra ele. Bom, topamos a ideia, seria divertido. Éramos 4. Eu, Jack e Harry começamos a contar nossas histórias de uma vez, brigando para ver quem seguraria a tocha sobre seu próprio rosto, falando por cima do outro alto para contar umas histórias. Histórias bem ruins, tenho que admitir. O único de nós que não disse nada foi Aidan. Ele era o primo do meio de 13 anos e geralmente o mais barulhento de todos nós. Só que ele estava quieto e agindo estranhamente durante toda a viagem. Quando finalmente consegui falar, contei a minha história. Após terminar, estava pronto para pegar meu marshmallow, quando eu percebi que Aidan ainda não tinha contado sua história. Todos nós olhamos para ele. Ele estava olhando para os próprios sapatos e suas mãos no seu colo. Aidan, é a sua vez, Jack disse, mas Aidan balançou a cabeça. Olha, eu não quero fazer isso, é estúpido. Ele disse meio receoso. Tudo bem então, nada de marshmallow pra você. Ah, tá, vamos parar com isso, você obviamente está com muito medo de contar a história, né? Jack disse asperamente. Aidan olhou pra cima com os olhos arregalados e vi que realmente ele estava com medo. Olha, ele disse, eu não quero contar minha história porque é muito assustadora e... olha, eu só... É melhor não contar. Eu nunca disse isso a ninguém. Todos nós imediatamente começamos a argumentar que tínhamos visto filmes de terror nas festas do pijama que eram 10 vezes mais aterrorizantes do que qualquer história que ele contasse. Sério? Aidan disse, cutucando o fogo com um pedaço de pau. Então, eu não sei se eu devo contar pra vocês. Depois de todos nós praticamente implorarmos, ele finalmente suspirou, se virou para Jack e disse: Veja, se eu te contar isso, você tem que jurar que não vai contar pra mamãe e o papai. Ou o pai de vocês, ele disse virando-se pra mim e pra Harry. Eles não vão acreditar e eu terei problemas enormes. Na real, todos nós vamos ter, ok? Então, por favor, só vou contar se vocês jurarem pela minha vida não contar a eles, certo? Algo sobre o quão sério ele parecia fez até Jack mesmo calar a boca e assentir. Aidan pigarreou e nós sentamos, em transe, quando ele começou a contar a história. Bom, isso aconteceu há um mês. Vocês não vão acreditar em mim, mas eu juro que é verdade. Enfim, vocês conhecem o Sr. Jeffries? Todos assentimos. O Sr. Jeffries era um vizinho dele, até muito recente. Ele tinha cerca de 50 anos, vivia sozinho com seu gato e costumava agir estranho, saindo aleatoriamente de casa em momentos estranhos. Fechando todas as janelas com tábuas e tendo uma TV ou rádio tocando constantemente no que parecia ser todos os cômodos da sua casa. Bem, uma vez Greg e eu decidimos entrar furtivamente em sua casa. Greg era o seu melhor amigo. Descobrimos que ele sempre saía de casa às 6 da manhã por algumas horas todos os sábados. E decidimos entrar furtivamente para ver se ele poderia ser um sequestrador ou algo assim. Nós escalamos a cerca usando a escada de mão e rastejamos pela entrada de gato da sua porta traseira. Embora Aidan tivesse tendências a exagerar nas histórias, essa parecia bem real. Então, nós começamos a olhar em volta, e era muito estranho lá, super escuro por causa da janela. Ele tinha 3 TVs, e todas ligadas. Começamos a ficar realmente assustados, mas Greg insistiu que devíamos subir e olhar ao redor. Nem mesmo na metade do caminho, ouvimos uma chave na porta, e ele nos pegou. Assim que viu pessoas em sua casa, ele puxou uma faca do bolso, brandindo-a contra nós, até perceber que éramos apenas crianças. Eu achei que a gente ia morrer, mas então ele se acalmou e nos perguntou o que diabos estávamos fazendo lá.
Ele estava tremendo, era estranho, como se ele tivesse com medo de nós. O boca grande do Greg disse que pensávamos que ele era o sequestrador, ou algo assim, e que nossos pais sabiam onde estávamos e se ele fizesse alguma coisa conosco, a polícia viria. Mas o Sr. Jeffries apenas começou a rir. Ele riu por um tempo, então parou e ficou quieto, e de repente ele parecia cansado, velho e triste. Isso fez eu perder o meu medo dele. Sr. Jeffries disse: Vocês, crianças, são estúpidas. Eu não rapto pessoas, eu não vou machucá-los. Olha, só saiam da minha casa. E vocês têm sorte de eu não contar aos seus pais. E eu não vou contar porque eu era pior que vocês na sua idade. Ele saiu da porta e gesticulou para que saíssemos. Saímos. Greg disparou imediatamente, mas por algum motivo, eu não sei porquê, eu me virei e perguntei por que as suas janelas estavam fechadas com tábuas e o porquê das TVs ligadas. Acho que eu só queria saber. Aidan juntou uma pedra perto do fogo. Esse foi o tempo mais longo que qualquer um de nós já ouviu uma história sem se intrometer ou fazer uma piada. Sr. Jeffries disse: Por quê? Porque eu estou com medo, filho. Quando eu era criança, algo aconteceu. Mais ou menos como isso. O problema é que a pessoa que eu pensei que era um bandido acabou sendo um cara muito mau. E eu vi algo que eu não deveria ter visto. Desde então, desde os meus 12 anos de idade, eu tenho medo que ele venha atrás de mim. E então, ele fechou a porta na minha cara. Aidan suspirou. Ai, acho que eu não consegui esquecer o que ele disse. O quão confuso ele soou. Quer dizer, com tanto medo a ponto de fechar todas as janelas com tábuas? Era realmente estranho. Então, eu decidi que eu voltaria sem o Greg e pediria-lhe que me contasse a história. Alguns dias depois, quando soube que ele estava em casa, bati na porta. Eu disse que eu queria saber mais sobre a história, mas ele apenas mandou eu ir para casa. Só que eu continuei voltando e importunando-o com isso. Só que, sem sucesso. Em uma sexta-feira, eu o vi bebendo cerveja na varanda. Subi e sentei na escada. Disse que ele precisava me contar a história. E talvez por causa da cerveja, ele finalmente cedeu. Ok. Você quer saber a história? Então eu vou te contar ela. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu andava com 2 caras da escola. Eles eram meus melhores amigos. O hobby deles era explorar o rio perto de onde moravam. Costumavam fugir das aulas para ir até lá. Mas era bem perigoso, porque naquela época, 2 mulheres do bairro haviam desaparecido misteriosamente. Algumas vezes, eles comentavam de notar um cara estranho espreitando em uma curva particular do rio, sempre aparecendo exatamente quando eles estavam indo para casa, quando o sol estava partindo. Um desses meus amigos teve a ideia de que talvez esse cara poderia ser o responsável pelas mulheres desaparecidas e decidiu que eles deveriam espioná-lo. No dia seguinte, voltamos lá com um binóculo, um caderno e a câmera do meu pai. Os meus amigos mentiram para os seus pais dizendo que iam dormir na minha casa. Então, estava tudo pronto. A gente conseguiu fugir mais cedo da escola. Fomos para o rio, onde ficamos escondidos em uma curva dele. Passando aparentemente 5 minutos, o cara apareceu. Ele estava checando o seu relógio. Meus amigos começaram a tirar fotos dele. 10 minutos depois, uma jovem chegou, e bem, eles estavam certos sobre o homem. Ele a machucou quando ela não fez o que ele pediu. Eles estavam enlouquecidos sobre o que fazer, mas, como essa mulher estava gritando, eles decidiram pular do seu esconderijo e tentar ajudá-la. Mas esse cara... Ele era jovem e forte, empurrou a mulher para baixo e começou a perseguir a gente. Eu acabei largando a câmera enquanto corria. Todos estavam correndo para salvar a sua vida. Mas o único que conseguiu escapar fui eu. Os outros não conseguiram me acompanhar. Eu continuei correndo todo o caminho para casa sem olhar para trás. Ao chegar lá, eu contei para minha mãe, mas obviamente ela não acreditou. Alguns dias depois, eu não tinha mais notícias dos meus amigos. Eles não compareciam na aula e nem havia satisfação do porquê. Foi quando descobri que a polícia havia dado eles como desaparecido. Fui até a delegacia e levei a polícia até a curva do rio, mas não havia nada lá. Nenhuma câmera, nenhuma mulher, nenhum amigo. Eles nunca encontraram o cara. Depois disso, a minha família mudou-se para uma cidade diferente
em algumas semanas. Aidan coçou a perna. Então ele me disse para não contar essa história pra mamãe e pro papai, que ele tinha contado a história e que ele estava louco até pra me contar. Bom, parte de mim achou que era algo muito louco pra se acreditar, mas eu pesquisei na internet e realmente aconteceu. Havia uma notícia sobre aquilo. Depois disso, eu tive pena do Sr. Jeffries, então eu fui lá algumas vezes vê-lo. Mamãe e papai perceberam que eu estava visitando. Eles acharam legal da minha parte passar um tempo com ele, e até o convidaram para jantar, provavelmente para verificar se ele não era um canalha qualquer. Eu não pude acreditar que ele realmente concordou, e no dia ele estava lá na hora certa e até trouxe uma garrafa de vinho, e parecia até que ele tentou se arrumar um pouco para poder nos visitar. Bom, sem problemas, tudo estava indo muito bem, e ele estava se dando muito bem com mamãe e papai, até que papai começou a conversar com ele sobre um livro. Eles foram até a estante ao lado da cozinha para pegar o tal livro. Ao chegarem lá, imediatamente o Sr. Jeffries ficou branco. Começou a tremer e disse que precisava ir embora, pois não estava se sentindo bem. Ele praticamente correu porta fora. Mamãe e papai ficaram com muita pena. Mamãe disse que podia ser uma crise de ansiedade social. Então, deixamos pra lá. Eu fui para o meu quarto dormir. Bem cedo na manhã seguinte, eu ouvi ruídos do lado de fora. Então eu resolvi olhar pela janela. Deve ter sido antes das 5 da manhã ou algo assim. O que eu vi foi o Sr. Jeffries na frente da sua casa, guardando todas as suas coisas no carro. Eu desci as escadas o mais silenciosamente que pude, saí e fui até ele. Ele deu um pulo quando me viu e parecia quase com medo de mim. Eu perguntei o que estava de errado. Ele continuou fazendo as malas e não me respondeu, mas quando entrou no carro para sair e ir embora, olhou para mim bem nos meus olhos e disse: "Filho, eu posso estar velho, eu não sei se eu posso confiar em você, mas não tem como você saber para onde eu estou indo, então nada vai mudar. O que eu tenho a te dizer é, aquele homem que eu vi na fotografia da sua estante era o homem que matou aquela menina e meus amigos, é o homem que eu tô me escondendo há tanto tempo." Aidan engoliu em seco e com sua voz trêmula disse: "Então a foto que estava na estante era uma foto do vovô. E é pra lá que a gente tá indo agora."